Oi, gente, tudo bem com vocês? O primeiro vídeo desse canal ensinando a fazer um olho esfumado com preto, ideal para ir para uma festa, tirar foto. E a minha pele já estava pronta, como eu tô mostrando aí, apesar das espinhas, mas não tinha muito o que fazer. Então, eu coloquei uma tiarinha para o cabelo não ficar caindo na frente e já comecei passando uma base para fazer esse olho. No caso, eu usei o meu corretivo, gosto muito desse corretivo da Natura. Eu passei ele em todo o olho para ficar uma base bem certinha e ficar bem evidente as cores das sombras. Vou esfumando, vou tirando o excesso todo com a esponjinha e passando a esponjinha num papel toalha, justamente para não ficar muito marcado nem nada. Faço isso em todo o olho para ficar bem espalhadinho esse corretivo e a mesma coisa no outro olho. Passo um pouquinho de pó translúcido embaixo do olho, serve como uma base caso caia alguma sombra escura de cima para baixo e aí não estraga a sua pele. Faço dos dois lados e fica assim bem bonito. Só que não. E aí logo pego essa minha paletinha guerreira, um pincelzinho aí para depositar essa sombra marronzinha que eu estou mostrando. Ela vai ser uma base aí para tirar esse branco e futuramente para o que a gente vai fazer. Me ajuda bastante fazer essas bolinhas no olho, porque aí eu sei aonde eu tenho que ligar o quê. Geralmente eu faço só 3, mas nesse eu fiz até lá o finalzinho, quase quando acaba a sobrancelha, para ir ligando uma bolinha na outra. Vou acrescentando produto, né? A gente não coloca, eu pelo menos não coloco o produto logo de cara, para não ter muito perigo de errar. Então eu vou acrescentando produto e vou subindo. Peguei outro pincelzinho de esfumar bem simples, para esfumar só a bordinha de cima e ficar mais bonito. Nessa esfumada eu vou jogando lá para cima, para perto da sobrancelha. Deixo essa parte bem mais esfumada, porque como ela é a base, ela não pode ficar muito marcada. Vou abrindo meu olho assim, gente, porque como o meu olho é pequeno, se eu faço esse marrom muito para baixo, quando eu abro o olho ele não aparece muito. Então eu vou subindo ele bastante até lá em cima. Peguei outro pincelzinho assim bem fofinho, só para esfumar a bordinha, deixar sem a marcação. E dar uma alongada também nesse marrom. Dá pra ver bastante aí a diferença de um olho pro outro. O outro olho tá bem chapado. E aí, a gente faz a mesma coisa nos dois olhos. Vai vendo aí certinho se tá bem esfumado, se não tá muito marcado. E vai tirando toda essa marcação com o pincelzinho bem fofinho de esfumar. Essa parte é um pouquinho mais cansativa, mas vale a pena lá no final, para você não ficar com o olho muito marcadão. E aí eu sempre vou tirando, eu não tenho muitos pincéis, então eu tenho que usar os que eu tenho. Eu vou tirando o excesso de sombras dos pincéis para poder usá-los novamente ou com uma nova sombra ou para esfumar a que eu já passei no olho. Sempre dando um retoquezinho. Eu tenho muito medo de deixar muito marcado. Então, vocês vão ver que vez ou outra eu vou dando uma esfumada para não correr esse risco. E aí, eu peguei esse pincel de esfumar bem pequenininho. Ele é mais durinho, no caso, as cerdas dele. Peguei essa minha paletinha velhinha, guerreira. E peguei essa sombra marrom. No caso, eu mostro as duas, mas eu usei muito mais a de cima do que a de baixo. E vou dando essa profundidade no meu côncavo.
Fica bem bonito no final. Mas se você não quiser fazer, gente, depois analisando o vídeo, eu percebi que não precisa muito. Mas caso você não queira arriscar, você pode aí dar essa profundidade no seu côncavo, fica bem bonito. Até como base para outras sombras, para outras maquiagens. Dando aquele retoquezinho no esfumado para ver se tá tudo certo. Essa geralmente é a base que eu sempre uso nas minhas maquiagens. Eu gosto muito de maquiagem marrom. E aí vamos pro pulo do gato. Essa sombra líquida da Max Love. Mostro aí a cor 6, ela serve como primer também. E ela é muito maravilhosa, lembra muito o BT Velvet, mas é bem mais acessível. E eu uso ela para fazer esse olho. Tem outras cores também, gente, dessa sombra líquida aí da Max Love. Mas como eu queria muito fazer um olho preto, eu peguei a preta. Pego esse pincelzinho língua de gato pequenininho. Ou outro pincel língua de gato que você tem aí. No caso, eu tenho esse um pouquinho maior. Mas eu uso mais aquele pequenininho mesmo, porque ele é mais para detalhes, né? Então, como ele tem um aplicador muito bom, essa sombra, mas como o preto é muito fácil de errar, eu prefiro ir com um pincelzinho pequeno para eu ver direitinho onde eu estou passando. E vou passando aí só no meiozinho do olho. Não passo na parte toda, gente, porque essa sombra, ela é bem facinha de esfumar e tal, bem para levar para os outros lugares. Então, eu concentro ela num lugar e vou espalhando pro resto do olho com aquele mesmo pincelzinho pequenininho que eu usei pro marrom mais escuro. Vou espalhando ela bem de leve, só as bordinhas, com muita calma, porque o preto é mais difícil mesmo de trabalhar, mas a gente vai com calma e dá tudo certo. Aí eu já tinha espalhado por boa parte do olho. E aí depois que eu vou espalhando, eu vou esfumando bem só as bordinhas para tentar tirar um pouco essa marcação do preto. Óbvio que a gente não para aí, né? Vai ter muito mais coisas, mas é bom esfumar essa bordinha para não ficar tão marcado. Ainda acrescentei um pouco mais de produto no canto, que eu não consegui espalhar muito bem até a pontinha. Mas se você não quiser espalhar também, fica muito a gosto e a critério de quem tá fazendo. E aí a gente vai espalhando bem as bordinhas. Faço isso no outro olho também. Vocês vão ver que nesse olho eu vou ter um pouco mais de facilidade. Sempre vai ter, né, gente? Um lado que você consegue fazer melhor do que o outro. E pra mim, com certeza, é o lado esquerdo, porque eu sou destra. Então, é mais fácil pra mim. Vou espalhando do mesmo jeitinho. E vocês podem observar que dá bastante diferença daquele primeiro marrom que a gente fez para o preto. Mas aí tem a jogada final para não ficar tão diferente nem tão marcado assim. E aí vou esfumando novamente todas as bordinhas. Como eu não sou profissional, gente, eu vou fazendo as coisas bem na calma e vou olhando, vendo se tá do jeito que eu gosto. Aí tá o meu segredo. Eu pego esse marrom mais escuro, pode ver que ele tá bem usado, na verdade, e vou fazendo essa transição. Camila, essa transição não era para ter sido feita lá no começo? Era, gente, mas para mim fica mais fácil fazer ela depois que eu já apliquei o preto, porque aí eu sei onde exatamente tem que estar a transição. E aí eu vou passando esse marrom mais escuro para unir aquele marronzinho claro do começo
com o preto e dar o degradê certinho. Por isso que eu faço esse passo aí depois de já ter aplicado o preto. Vou esfumando ele bem na bordinha do preto para fazer a transição e ficar mais bonito. E aí, gente, é muito uma questão de você olhar bem certinho. Quanto mais eu via que onde estava marcado, eu ia colocando o marrom mais escuro, esfumando certinho, tanto para tirar o preto, a marcação do preto, quanto para ficar mais bonito, né, a transição e o degradê. Aplicando só na bordinha, não desço muito ele. E vou alongando também o meu olho, indo mais para fora, assim, para dar o charme do olho. Nessa parte a mão vai cansar um pouquinho de tanto esfumar, mas eu juro que vale a pena. Você vai tirando o excesso de produto e vai dando uma olhadinha aí onde que você tem que aplicar mais, onde você precisa esfumar mais. E vai dar certo, gente. No começo é assim mesmo, parece que não vai dar certo, mas no final sempre dá. Eu vou lá com o pincel fofinho de novo, esfumando as bordas, levando um pouco mais lá pra cima, pra minha sobrancelha, porque como eu falei, meu olho é pequeno, então eu tento subir o máximo que eu consigo. E aí, minha gente, eu peguei esse pincelzinho. Ele é bem durinho, ele parece um pincel chanfrado, mas ele é mais gordinho, sabe? Peguei essa paletinha da Tracta, mas também pode-se usar esse preto que tem nas outras paletas. Poderia usar esse, mas eu preferi usar esse da Tracta que eu já utilizo. Só pra gente dar uma evidenciada no preto da pálpebra. Porque como a gente esfumou bastante marrom, às vezes vai apagando o preto, então eu vou dando aquela evidenciadazinha nele, nos dois olhos. Aí eu peguei um pincelzinho pequenininho que eu tenho, pincel fofinho. Como eu falei, eu não tenho muitos pincéis, então eu usei aquilo que eu tinha. Uma cola com glitter e esse glitter lindo da Bitarra. Não sei vocês, mas eu sempre amo brilho nas maquiagens. Se você não quiser, não precisa, é bem opcional. Mas como eu amo glitter, eu peguei a minha cola, esse glitter lindo, maravilhoso, que ele parece aí bem rosa, mas vocês vão ver que quando a gente coloca na maquiagem, ele não fica tão rosa assim. Fiz essa laminha aí, como chamam, né? Essa laminha, o glitter misturado com a cola, para passar lá na nossa maquiagem. E aí eu vou com muita calma para o glitter não ficar muito chapado, assim, não ficar aquela crosta enorme de glitter. Eu gosto dele um pouco mais espalhado no olho. Então eu vou com bastante calma, espalhando. Coloco um pinguinho da laminha e vou espalhando. Espalho até lá em cima, fica bem bonito. E aí já dá pra ver que ele não fica tão rosa assim. Dá um brilho bem lindo pra esse olho.
E aí deixo bem espalhadinho mesmo. Se eu vejo que tem alguma parte que tá muito grudadinha, eu vou espalhando bem para dar esse aspecto de brilho em todo o olho. Ai, gente, eu amo glitter, não nego. E para dar aquele tchan na maquiagem, daí já dá pra ver como vai ficando lindo. Ai, eu sou apaixonada por essa make. Eu pego o meu rímel para passar os cílios postiços, né, gente? Mas antes de colar os cílios postiços, eu passo um pouquinho de rímel nos meus cílios naturais. Essa é a cola que eu uso. Eu amo essa cola, gente. Ela é muito top. Cola da Kiss New York transparente. Para não correr o risco de manchar as maquiagens, eu uso a transparente. Ela é muito, muito boa. Já usei em várias ocasiões, inclusive ocasiões que eu chorei, e ela segura bem. E aí colo, dou tchan na maquiagem com os cílios postiços. E com o poder da edição, parece até que foi super fácil, né, gente? Mas demorou um pouquinho aí para colar esses cílios. Depois, se vocês quiserem, eu mostro também como eu colo os cílios. Ai, gente, com certeza os cílios são o tchan da make, já dá outro visual, já vai ficando perfeita a maquiagem. E aí eu vou varrendo aquele pozinho que a gente passou no começo para finalizar, para fazer só a parte de baixo dessa maquiagem. Passo um lápis de olho. Como eu expliquei, o meu olho é pequeno, então eu não gosto de deixar ele menor ainda. Então eu só passo do cantinho até o meio, não passo até o cantinho interno, só passo do cantinho externo para o meio, para não fechar muito meu olho. Pego aquela paletinha da Tracta com aquele mesmo pincel pequenininho, porque eu não tenho muitos pincéis, né? Enfim, a pobre. A gente vai usando só esses mesmo, para dar essa esfumadinha preta. Inclusive, eu vou puxando um pouco o lápis de olho para baixo, junto com a sombra preta, para ficar bem bonito. E aí, com a sombra, eu vou só um pouquinho mais até o cantinho interno, mas não muito, para não fechar tanto. E aí eu pego aquele marronzinho lá do começo também para esfumar um pouco esse preto da parte de baixo. Não ficar tudo muito preto, senão, né, gente? Não fica legal. E aí a parte de baixo finalizada, a gente vai dando aquela olhadinha, vendo se tá tudo certo, se não desceu demais o preto. E arrumando o cabelinho. No final eu passo um gloss, mas você fica à vontade para passar um batom. Eu gosto muito de usar um batom mais nude, né? Porque o olho já chama muita atenção. Mas o gloss tem sido a minha opção preferida, não só para essa, mas para outras maquiagens.
E aí a gente finaliza essa make maravilhosa. Eu sou completamente apaixonada, fica muito lindo. Você pode adaptar para o que você tem. E se você não tiver a sombra preta, você pode usar uma sombra em pó mesmo. Fica lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. E me sigam aqui para ver muitas outras maquiagens, gente. Um beijo e me contem o que acharam dessa make maravilhosa. Tchau!